Olá, seja muito bem-vindo a esta primeira edição da Abertura Global Macroeconômica. Aqui nós vamos olhar os principais indicadores internacionais, normalmente mais focados em Europa e América do Norte, que são aquelas que dão maior impacto aqui no Brasil e no mundo, né? Mas também olharemos um pouquinho aquilo que vem do Oriente, pelo menos aquilo que seja mais significativo. Espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo onde fizemos a apresentação do que seria esta análise macroeconômica global, e eu alterei um pouquinho os ativos que serão considerados, tá? Porque depois de uma análise um pouco mais cuidadosa, percebi que merecia alguns pequenos ajustes, mas nada que fuja daquilo que foi colocado na apresentação, ok? Vamos lá então, mudar minha tela aqui para a tela gráfica. Se vocês estão acompanhando as outras aberturas que fazemos, vocês já conhecem essa tela, né? Ainda não é a nossa melhor tela, mas é aquela que está sendo contemplada no momento na metodologia da American Trade. Eu espero que em breve a gente possa até aprimorá-la um pouco quando apresentarmos nossos indicadores mais complexos. Ok? Vamos então a este primeiro gráfico. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa olhar são os juros norte-americanos. Esse gráfico mostra justamente a curva de juros de 30 anos, é a curva de juros longa dos Estados Unidos. Existem diversas outras, a gente não precisa ficar olhando todas elas aqui. Tá? Talvez eu até inclua a de 10 anos e a de 2 anos conforme for necessário. Tá? Também tem a de 5 anos. Mas por enquanto, vamos começar com a de 30 anos, que é aquela que já dá um impacto considerável na economia global. Não só na americana, mas na economia global. Então o que nós vemos é que os juros americanos estiveram mais ou menos lateralizados, porém, né, passaram aí por uma alta em outubro desse ano, né, e começaram a enfrentar aí uma queda, e de repente, na última notícia, discurso do Fed, né, o Banco Central Americano, ele deu uma alta considerável. Tá? Isso daqui realmente impacta bastante o padrão de juros internacional, e isso tende a pressionar os ativos de bolsa para baixo. Juros para cima, ativos de bolsa que não sejam financeiros diretamente para baixo. Tá? Então ações geralmente vão para baixo. Tá? Toda vez que existe um aumento nos juros, ele exerce uma compressão do preço dos ativos cotados em bolsa, as ações. Certo? Uma nota, apenas um parênteses aqui, esses gráficos aqui, todos os gráficos globais que utilizaremos funcionam 24 horas por dia durante os dias da semana. Tá? Então a gente utiliza tempos de 6 horas, porque assim a cotação fica mais lógica para a gente. Os ativos são cotados segundo a hora universal, que é a hora do meridiano que passa em Greenwich, próximo a Londres, porém não tem horário de verão. Ok? Então, como não tem horário de verão, sempre é o mesmo horário, mas é impactado pelo horário de verão americano ou europeu, conforme o caso. Tá certo? Então, normalmente são os dois últimos candles que mostram o mercado europeu e americano, e os dois primeiros mostram mais o mercado asiático. 4 candles para cada dia, né? Uma vez que são 6 horas, 24 horas, dá 4. Ok? Muito bem, vamos só dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Ó. A gente vê que os juros de 30 anos veio caindo, né, desde lá de julho, né, veio caindo e de repente deu uma alta aqui, certo? Isso indica, nesse momento, uma compressão dos preços. Ok? Vamos olhar agora o S&P, é o índice mais importante de bolsa de valores. Ele vem caindo, deu uma ligeira elevada essas últimas semanas. E deu uma alta, uma esticadona essa semana agora. Certo? É uma esticada incomum. Né? Vamos ficar atentos. Ele rompeu aqui alguns topos. Rompeu alguns topos aqui e foi buscar lá o suporte que estava aguentando os preços em setembro. Então, temos que ficar mais ou menos atentos para não nos enganarmos. Esse daqui não parece ser um movimento muito sustentável de longo prazo. Ele está aqui já no seu limite de Bollinger, né, não muito longe da terceira volatilidade, convergente divergente ainda em alta, RSI normalizado ainda em alta, já segurando, né, o RSI em si segurando, mas as médias em alta. Pode ter mais uma esticada, mas ele deve corrigir em breve. Tá? Crocodilo também apontando para cima, as médias longas ainda
numa configuração de baixa, tá? Ainda numa configuração de baixa, porém a de 144 períodos já cruzando com a 233, já mostrando aí uma vontade de virar, mas ainda está longe disso. Tá? O que a gente pode esperar aí muito em breve é uma correção do índice S&P. Mas ele aparenta estar querendo manter aí uma alta. O índice Nasdaq, que é um índice que sofreu bastante. Olha só quanto que ele caiu. Né? Ele saiu lá do patamar de 13.500, quase 14 mil, né? Não chegou a 14 mil. Ele está hoje em 11.800, ou seja, bem comprimido mesmo. Porém, ele também se beneficiou dessa alta momentânea aí da bolsa, rompeu alguns topos, né, o que é importante. Vai encontrar aqui uma outra região, um pouquinho aqui para cima, na faixa dos 12 mil, vai encontrar uma região de resistência de novo. Então a indicação agora, ele está chegando na terceira volatilidade, já está no Bollinger, ele está numa expansão de 95%, a linha de Bollinger, ou seja, já é uma expansão esticada, né, tá pela linha douradinha aqui, ó. Então ele está no limite da expansão. Tá? Convergente e divergente ainda indicando alta, RSI ainda indicando alta, mas o RSI em si normalizado já horizontalizou, né, em 100%, do mesmo jeito que o S&P, né, só para olhar aqui lá, horizontalizado, só que o S&P horizontalizou na 61.8, né, o parâmetro aí, um padrão de Fibonacci. Ou seja, ele deve ter uma correção também em breve, vai precisar fazer uma correção para continuar subindo. Dow Jones, outro índice importante, né, ele vem de uma maneira crescente, mais estável, né, ele está chegando nesse topo aqui, ó, o topo de agosto, né, mas ainda é longe de outros topos, certo? Então ele está já corrigindo, ele chegou na segunda volatilidade, chegou no Bollinger, atingiu também 95% de expansão de Bollinger e ele já está corrigindo. Tá? Ele começou antes. As médias longas, a de 144 já passou por cima das outras duas, a de 233 está chegando perto da de 377, o que indica de fato uma vontade de virar no mercado. Convergente e divergente para o alto, ainda modestamente, mas está chegando aqui, ó, tocou a linha Fibonacci 38.2, onde ele encontrou resistência recentemente. Então pode também indicar que daqui para frente ele vai efetuar uma correção. RSI já sofreu aqui um pouquinho de retorno. As médias ainda não passaram com gosto para cima de zero, né? A longa ainda está abaixo de zero, mas para cima. A curta já está navegando ali pelo zero, ou seja, indica aí uma correção, mas com possibilidade de continuar o movimento de ascensão. Tá? O crocodilo está favorável, né? Possivelmente deste teste aqui ela já consegue andar para cima, ou vai ter que corrigir mais um pouquinho, talvez até o lábio do crocodilo, para conseguir seguir. Então o que a gente está vendo é que de fato a bolsa americana parece estar dando aí ares de que vai ter um crescimento, pelo menos de curto prazo, um pouco mais acentuado. O Russell, índice Russell, que é o índice das empresas menores, né, small caps, da bolsa americana, também teve essa alta considerável. Isso daqui tudo, né, gente, eu esqueci de falar lá no S&P, mas é tudo função da eleição americana que aconteceu na última terça-feira. Né? Teve um impacto grande aí, o fato, né, você pega aqui, isso daqui é sexta-feira, isso daqui é quinta-feira, essa alta aconteceu na quinta-feira no horário americano, né, horário europeu para americano, começo da manhã dos Estados Unidos. Né, isso daqui das 6 às 8 no horário de Chicago. Ou seja, pega o fim o meio do mercado europeu para o mercado americano, tá certo? Só conferir aqui esse horário. Na verdade, eu falei das 6 às 8, eu falei bobagem, né? Esse daqui pega das 6 às 12 do horário de Chicago. Então ele pega o meio do horário europeu e o melhor horário amanhã do horário de Chicago, né? Em Nova York incluído. Nova York está um horário uma hora à frente de Chicago. Então isso daqui é onde realmente aconteceu o resultado, né, da eleição, maioria republicana na Câmara. Sabe-se aí que vai ter mais austeridade fiscal, né, mais controle de gastos. Né? E isso é bom
para a curva de juros, que é boa, né, nesse sentido para o mercado de capitais. Certo? Então, notoriamente, tudo isso daqui nos 4 índices americanos indicam o resultado favorável republicano nas eleições de meio termo. Certo? Eu acho que eu já falei, mas vou repetir: convergente e divergente indicando alto, RSI indicando alto, mas o RSI em si estabilizado, horizontal, como nas outras, né, o que indica também uma correção do índice, né, ele deu um esticador, né, ele precisa tomar um fôlego, fazer uma correção aqui para continuar subindo. Chegou na segunda volatilidade, né, ou seja, uma esticadona dessa dificilmente passa da segunda volatilidade, da do fundo, né, provavelmente estava aqui passando pela primeira volatilidade do lado de baixo, né, é muito difícil ele conseguir passar daqui, ele vai ter que tomar um fôlego para subir. Ok? Agora, o ouro, né, começando a entrar aí em ativos financeiros, então o ouro, ele também teve aí uma baixa considerável desde fevereiro, né, e ele deu uma esticada recente agora, né, uma recuperada aqui para o nível de 1770, por aí, uma recuperada muito boa. Convergente e divergente, ele está indicando uma tendência de alta branda, né? Você vê que tem algumas barras aqui neutras, né? E até fechando abaixo da barra anterior, por isso que elas são mais escuras. Então, isso daqui por si só indica, né, todas elas estão subindo, né, a aceleração está próxima de zero, ou seja, quase não tem alteração, é uma tendência branda, né? Pode virar a qualquer momento. O RSI também numa tendência branda, sofrendo aí altos e baixos do RSI em si, mas as médias sustentando o movimento de alta. O crocodilo sustentando o movimento de alta. Só que ela está lá, ó, ela tem batido na terceira volatilidade e daqui não passa. É só em momentos, em saltos rápidos. Né? Ainda mais num ativo que funciona 24 horas, é muito difícil passar da terceira volatilidade. A gente até tem aqui do outro lado do gráfico alguns momentos em que ele passou, mas já voltou. Né? O Bollinger está lá em cima também, ela está trabalhando agora abaixo um pouquinho de Bollinger, mas ele está com 95% de expansão, mais de 95% de expansão. O que significa que está no limite. Tá no limite. Esse ativo vai ter que passar por uma correção para continuar crescendo. Ele tem que dar uma aliviada, né? Apesar de tudo indicar que ele está crescendo bem, ele não aguenta tanto assim antes de fazer uma correção. Então, muito em breve, deve haver uma correção no ouro. Ok? Agora, o euro em relação ao dólar, né, então quando a gente lê aqui, ele está em torno de 1,037, né, significa que um euro está valendo 1,037 do dólar. É um valor extremamente baixo para o euro está muito desvalorizado em relação ao dólar. Se a gente olhar aqui, eu vou fazer bem aqui uma compressão bem grande do gráfico, né, o euro que tradicionalmente estava lá em torno de 1,20, né, ou seja, um euro equivalente a $1,20, ele veio sofrendo uma queda desde maio do ano passado, de 21, né? Uma queda vertiginosa, né? Muito em função das restrições ocorridas na época do Covid, depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, enfim, na verdade uma guerra, uma invasão, né? Mas enfim. Mas ele deu uma recuperadinha. Essa semana ele chegou a valer menos do que o dólar, né? O que é totalmente novo. Né? O euro em relação ao dólar sempre foi em torno de 1,15, 1,20, 1,25, né? Chegou a bater 1,30 já em alguns momentos. Então aqui ele passou bastante, convergente e divergente indicando ainda a sustentação da alta, RSI indicando a sustentação da alta, crocodilo indicando a sustentação da alta, mas as volatilidades já mostram que o movimento está bem esticado. Tá? Ele está próximo da terceira volatilidade, já está trabalhando acima de Bollinger. Bollinger está com 95%, acima de 95% de expansão. Tá? Ou seja, o ativo não vai aguentar muito aqui, vai ter que fazer uma correção. Vai precisar fazer uma correção para poder continuar subindo. Tá? E a visão mais macroeconômica, mais geral dos Estados Unidos, apesar da Europa, não é tão boa, apesar dos Estados Unidos também não ser muito boa. Então, assim, é difícil, né, saber qual que vai ficar por cima da outra, mas a tendência natural é que o euro fique mais valorizado do que o dólar. Vamos ver o que vai acontecer. No momento ele está valendo praticamente a mesma coisa, né? 3, 4% não é diferença. Certo? Então, vamos observando aí para que a gente possa fazer algum tipo de atuação. No momento aqui, nada de manter-se comprado no euro em relação ao dólar, porque ele deve corrigir. Ok? Libra esterlina.
Libra esterlina também é um ativo que sempre valeu mais do que o dólar. Aliás, valeu mais do que qualquer moeda. Ela tinha lá um nível, há um ano e meio atrás, abril de 21, de 40% a mais do que o dólar. Esse é o valor natural da libra esterlina. Porém, a gente vê aqui que ela está valendo hoje em torno de 1,18, mas chegou a valer 1,10. Na verdade, chegou a valer aqui próximo, 1,10. Ou seja, 10% a mais do que o dólar. Uma libra esterlina valendo $1,10. É extremamente baixo. O que indica que a libra esterlina está extremamente desvalorizada em relação ao dólar, em seus patamares históricos. Ela está na metade do caminho, por assim dizer, em relação a $1, 1 para 1. Ela está em 18, ela costumava ficar em torno de 40. Então 1,18 para 1,40 é uma diferença muito grande. Tem 20% aí, grosso modo, de diferença. Mas ela deu uma valorizada boa, em função até da desvalorização do dólar. Convergente divergente ainda indicando alta, RSI ainda indicando alta, e aqui um pouco mais do que o euro. Crocodilo indicando alta, mas ela está trabalhando na segunda volatilidade, em cima da segunda volatilidade, há vários candles. O convergente divergente também está trabalhando, junto com os preços. Ela não está se aproximando da terceira volatilidade, e ela ainda está em expansão. O Bollinger ainda está em expansão, mas não expandiu mais do que 95% como nas outras, como no ouro e como no euro. Então ela ainda tem espaço para esticar mais um pouco, se for o caso. Mas ela, difícil dizer aqui, não deve sustentar tanto, mas ela tem sim espaço para continuar crescendo. É arriscado entrar agora numa compra, porque ela já tem uma característica de que pode parar, mas uma ideia de que pode parar, mas nada no gráfico indica que ela está parando. Então ela deve ainda ter mais alguns dias de crescimento antes de corrigir. Então atenção, a libra esterlina é uma moeda extremamente importante para o mundo, assim como o euro. E o que indica aqui é de fato uma recuperação da economia britânica, em função dessa recuperação do câmbio da libra esterlina em relação ao dólar. Vamos ver agora o Nikkei, a moeda japonesa, ela dá um bom parâmetro para a gente do Oriente, apesar de China e Japão serem muito diferentes. O Japão é uma economia muito pujante lá, apesar de ser uma pequena ilha, mas é muito pujante. E, se a gente for dar uma olhada aqui, ela tem dado uma boa recuperada desde fevereiro. Aqui é fevereiro. Certo? Então vamos olhar aqui o que está acontecendo agora. Apenas atenção, porque esse gráfico é invertido, é assim que é feito no mercado de câmbio internacional. Aqui é quantos ienes japoneses tem para cada dólar. Então a cotação dele está em torno aqui de 138, 139. Então cada $1 vale 138, 139 ienes. Certo? Então aqui está caindo, significa que o valor do ien em relação ao dólar está caindo. Certo? Então eu preciso de menos ienes para comprar $1. Se eu preciso de menos ienes para comprar $1, significa que o ien está valorizando. Percebe? Então aqui quando cai, é favorável ao Japão, a moeda japonesa. Então, fique atentos a isso, porque você está caindo o quanto de ienes você precisa para comprar $1. Significa que a moeda está valorizando. O mercado internacional lida com o ien dessa maneira invertida. Fica um pouco estranho, até porque se a gente fosse deixar do jeito certo, em vez de ser 139 aqui fosse quantos dólares eu preciso para comprar um ien, seria um valor muito pequenininho. Então por isso que ele é invertido. Então aqui demonstra uma forte valorização da moeda japonesa nesses últimos dias. As médias ainda indicam uma alta desse índice, ou seja, uma desvalorização da moeda, mas o crocodilo já está indicando uma baixa, ou seja, uma valorização da moeda. Certo? Então o longo prazo ainda não se corrigiu, mas o curto prazo já virou para uma valorização do ien em relação ao dólar. Convergente e divergente sustentando essa queda, RSI sustentando essa queda já no parâmetro de 100%, o RSI em si já estacionou ali no 127,3, no parâmetro de Fibonacci, ele lateralizou aqui, então o próprio índice já passou um pouquinho da terceira volatilidade, ou seja, foram movimentos bem bruscos para ele estar conseguindo trabalhar além da terceira volatilidade. O Bollinger já começou a contrair, isso é importante, ele atingiu mais de 95% de expansão,
certo? E ele já começou a contrair. Então a tendência normal é que haverá uma desvalorização do Ien, ou seja, haverá uma subida desse índice, ele vai corrigir para depois conseguir continuar. Né? Essa esticada foi muito forte. Então é muito difícil que um ativo consiga se manter tanto tempo assim. Tá? Então a gente pode esperar aí por uma desvalorização do Ien ao longo dessa semana, ou seja, uma queda desse parâmetro aqui da moeda. E ela é invertida, lembrando sempre disso. Certo? Uma queda não, uma alta, desculpe. Até eu invento na cabeça. É natural, a gente tem que setar bem o negócio. Ou seja, ela deve dar uma valorizada aqui, portanto uma desvalorizada do Ien. Certo? Eurobonds é o juro alemão, é o juro mais importante que tem na Europa. Se a gente olhar aqui também, ele deu uma forte queda, né? Passou por uma forte queda desde lá de julho deste ano. Tá certo? Está trabalhando de maneira lateralizada, ampla, ou seja, esses movimentos grandes aqui dá para se aproveitar para ganhar dinheiro. Tá? E ele está batendo ali, olha, ele foi batendo na terceira volatilidade e corrigiu até o lábio do crocodilo. O crocodilo ainda está indicando alta, o convergente divergente está indicando já uma baixa, o RSI também tem um indicativo de baixa, o que pode significar que ele ainda vai continuar corrigindo mais. O Bollinger chegou a ultrapassar os 95% de expansão, está corrigindo, nos dois últimos candles ele está corrigindo. Tá? Então parece indicar realmente que o movimento de correção ainda se prolongará mais um pouco, tá? Mas ele deve voltar a subir. Tá? A indicação aqui é que ele deve voltar a subir. Pelo menos se ele se mantiver assim. Se a correção começar a se aprofundar demais, aí não. Então, ou seja, é de uma certa forma uma expansão dos juros europeus, né? Basicamente alemão, que está passando por uma correção, mas que deve voltar a subir. Então fique esperto, porque isso é compressão das ações europeias. E por falar em ações europeias, elas estão passando até que por uma alta interessante. Né? Isso daqui é o Eurostoxx 50, são as 50 mais importantes ações do mercado europeu. Né? Ela tem vindo aqui até de uma correção interessante. Né? Mercado bem lateralizado, olha só, bem lateralizado, né? Com altos e baixos, mas andando de lado. E aqui está chegando em alguns topos, né? Ultrapassou alguns topos interessantes. Então fica esperto com isso daqui, porque ela pode estar chegando no limite de movimento, também está no limite aqui da volatilidade, terceira volatilidade, Bollinger já está com mais de 95% de expansão, crocodilo indicando para cima, as médias estão alinhadas para cima, as médias longas, convergente divergente para cima, RSI médias para cima, mas RSI horizontalizado próximo de 100%, o que indica que deve ter uma correção se avizinhando. Tá? Provavelmente nessa semana deve haver uma correção das ações deste índice. DAX é um índice alemão, né, o índice da bolsa alemã. Vejam que ele deu uma esticada também, legal. Né? Se a gente for olhar aqui, ele tem caído ao longo do tempo, certo? Mas tem aí enfrentado uma alta desde setembro. Subir mais um pouquinho aqui, aumentar mais um pouquinho. Mas, da mesma jeito que o anterior, olha lá, saturado, movimento saturado. Está na terceira volatilidade, Bollinger está lá em cima, ultrapassou aqui a linha dourada de Bollinger, chegou a mais de 95% de expansão, e ele já passou para magenta ou para orquídea, né, um violeta escuro, o que significa que ele já começou a comprimir. O crocodilo ainda indica alta, convergente divergente ainda indica alta, o RSI já indica uma perda de força do ativo, né, o RSI horizontalizado a 100%, né, 100% também já é um sobrecomprado, né, um indicativo de sobrecomprado, muito sobrecomprado. As médias começam a se estabilizar, né, principalmente a longa aqui, ou seja, tudo indica que esse mercado vai passar por uma correção nessa próxima semana ou muito breve. Então, no momento, se estiver operando, ficar atento porque deve cair durante essa semana. Agora vamos entrar um pouco nas commodities. Soja, também mercado lateralizado, vou comprimir um pouquinho aqui, mercado bem lateralizado, teve alguns picos, mas bem lateralizado. E a soja brasileira segue a soja americana, né? E que segue o mercado de commodities internacional. Então aqui bem lateralizado, não, bem no meio da boca do crocodilo, bem no meio do pântano, né? O convergente divergente sem expressividade nenhuma, né? Apesar de estar ligeira alta, mas sem expressividade, o RSI caindo, né? O RSI em si subindo, mas as médias ainda caindo, fechando, o que indica que pode virar em breve, mas no momento é um movimento de lateralidade. Houve uma contração razoável aqui do Bollinger, mas sem uma expansão expressiva, já começou a contrair de novo. As médias
longas querendo virar para alta, mas se aproximando aqui, né, convergindo bem. Mas eu diria o seguinte, o momento é só de observar e ficar de fora. Não vale a pena mexer agora com soja, não tem expressividade nenhuma essas movimentações que estão acontecendo. Tá? Milho, eu coloquei o milho aqui porque o nosso mercado também segue o mercado internacional, não com a mesma coerência e consistência, mas segue de alguma maneira. Né? Mercado em queda, crocodilo em queda, ele está navegando ali em volta da segunda volatilidade, segurado também um pouquinho por Bollinger, chegou a tocar uma vez aqui e se aproximar da terceira volatilidade, ou seja, ela está bem, chegou a expandir bastante, mas já começou a contrair. Né? O Bollinger está contraindo, convergente e divergente subindo, o que indica uma correção, né, já que o mercado está em queda, sem aceleração expressiva, né, aceleração muito próxima de zero, RSI invertendo para alta, né, mas ainda no campo negativo, o que pode indicar apenas uma correção, né, ele pode ter mais um movimento ligeiro de alta, mas não seria um momento de entrar comprado, né, a não ser que você seja muito bom, muito experiente para operar na contratendência. Eu aguardaria mais um pouco, talvez a hora que tocar aqui no lábio do crocodilo, poderia se entrar vendido, tá? Porque essa configuração toda aqui não indica de forma alguma uma virada de mercado. Ele vai continuar caindo e o ideal aqui é esperar essa correção e entrar vendido num preço mais elevado. É o boi gordo, né, equivalente ao boi gordo, né, boi vivo, como eles chamam lá. E ele tem bastante alteração, né, na volatilidade, a gente vê o zigue-zague aqui na terceira volatilidade, na segunda também, né, bem volátil, né, você vê que tem alguns momentos aqui que não tem quase nada de negociação, de repente ele dá um salto, pode ser também porque seja momentos em que esse mercado está no mercado exterior, né, vamos olhar aqui, deu até uma movimentação, pega um pouco o mercado asiático, né, que não mexe muito com o boi gordo nos Estados Unidos, mas é importante a gente ver, porque o boi gordo também é um ativo interessante de se operar aqui no Brasil, né, soja, milho, boi gordo são ativos interessantes. Tem o café também, até que eu vou avaliar se vale a pena colocar o café na semana que vem, porque também é um ativo bacana aqui no Brasil de operar e vale a pena ver como é que ele está se comportando no exterior. No momento ele está lateralizado, pântano bem estreitinho, o Bollinger bem fechado, né, convergindo, né, comprimindo, o convergente e divergente sem expressão, o RSI caindo. Minha opinião é que é o momento de observar e não fazer mais nada. Não dá para operar num quadro desse com segurança. Certo? Então, por enquanto, é só olhar. Tá bom? E agora um ativo extremamente importante. Petróleo WTI. Tá? O petróleo do Texas. Eu prefiro olhar esse porque é o que é cotado na Bolsa Americana, ou, né, o Blend é cotado na Bolsa de Londres. Eu, como opero mais na Bolsa Americana, os dois se comportam de uma maneira muito similar. Tá? Então não vale a pena ficar olhando os dois, a gente vai ver quase que a mesma coisa. Então olha só, ele tem aí enfrentado uma queda desde junho. Né? Houve uma lateralidade grande desde fevereiro, certo? Mas houve uma queda significativa, ele chegou a bater 120, um pouco mais até, em junho, e depois começou a cair. Vamos olhar um pouquinho mais de perto. Olha que neste momento ele acabou de fazer um duplo topo aqui, tá certo? E não poderia se esperar algo muito diferente de uma correção, certo? A gente está vendo aqui, ó, duplo topo, uma correção. Ele está hoje na faixa de 80, chegou a bater 85, está hoje na faixa de 88, 89. Né? Na verdade, o candle aqui está 88, 89. Então, vamos aumentar um pouquinho. No meio da boca do crocodilo, muito cuidado, muito cuidado. O crocodilo dando ares de que quer virar para alta. Bollinger está comprimindo, né? O que pode antecipar uma expansão. As médias longas orientadas para cima, né, apesar de estar bem lateralizadas, orientadas para cima. O convergente divergente está no campo negativo, porém orientado para cima. Né? O RSI está no campo negativo, porém quase cruzando a média curta sobre a média longa. Né? E o RSI tendo uma subida expressiva. O que me parece que vai acontecer nessa semana? O ativo vai estar lateral, engrenando para uma alta. Ele parece estar engrenando numa alta de fato, mas ele vai precisar um pouquinho mais de lateralidade aqui. É a questão de observar. Não vai ser fácil operar esse ativo num aspecto mais longo. Tá? Mas se você faz day trade, por exemplo, em 15 minutos, aqui ele fica muito lateral porque é um momento que não tem muita negociação. Mas olha aqui, ó,
isso daqui deu aí uma boa alteração. Se você entrasse vendido aqui e fosse até mais ou menos aqui que dava para confiar, né, você teria pego aí cerca de $1, né, de variação, o que seriam 10 pontos de variação, né, o que seria $50 por mini contrato, tá certo? Ou mais se você estiver operando um contrato cheio. Então tem sim como trabalhar. O petróleo é ou óleo cru, né, como eles chamam, é muito bom para fazer negócio, né? Mas no momento a gente vê que ele está, passei aqui no 6, ele está bem no meio do crocodilo. Não é um indicativo de você operá-lo esta semana que está entrando, a não ser que você tenha muito cuidado. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente passou por muita coisa, é muita informação, tá? E eu espero que ajude vocês a entenderem que o mercado essa semana está mostrando, ele teve uma expansão do mercado acionário americano e um pouco europeu, mas a curva de juros está pressionando esses ativos. As ações estão sobrevalorizadas, né? Elas devem estar sobrevalorizadas momentaneamente, né? Óbvio que elas estão no valor real, elas estão muito baixas, né? Muito baratas, mas elas devem passar por uma correção essa semana. Então, se você está pensando em comprar ações americanas, espera um pouquinho. Aliás, eu acho até, né, recomendo, de acordo com o resultado das eleições brasileiras e a expectativa para o próximo governo, você deveria ter uma boa, expressiva parcela do seu capital no exterior. Tá? Existem excelentes corretoras operadas por brasileiros em português que te permitem fazer isso. Né? Tem a Avenue, a XP agora está com um aspecto disso também. Eu vi que o Inter está com uma conta bancária, não sei como é que funciona. Eu gosto do Inter aqui no Brasil, não conheço a conta lá, mas também tem essa alternativa. Tem outros aplicativos e meios para vocês colocarem seu dinheiro no exterior com segurança. Tá? Na Avenue, por exemplo, você pode ter um cartão de débito, você pode utilizar seu dinheiro em dólar lá, aqui no Brasil, se precisar. Então, assim, tem alternativas. Eu diria que daqui até 31 de dezembro você deveria trabalhar para colocar uma quantidade expressiva do seu capital financeiro fora do país por segurança. Tá? Não é mais difícil, não é mais um paradigma intransponível você mandar dinheiro para fora. Minha recomendação é essa. Não fique olhando muito a cotação do dólar, não, porque se o Brasil entrar nessas aventuras econômicas que o novo governo quer, o real vai desvalorizar e vai desvalorizar muito, o dólar vai subir muito, a gente vai ter uma inflação muito alta, né? Então isso também é uma desvalorização do poder de compra do real, né? Então é uma coisa que a gente não percebe, mas ele vai acontecer, né? Não percebe mais ou menos, né? A gente percebe sim, mas é algo que a gente às vezes não vê, né? Mas as coisas começam a ficar mais caras, né? Isso é inflação. E o plano que tem aí é desastroso para o país no âmbito fiscal, no âmbito econômico. Então, eu estou mandando tudo que eu posso para o exterior, tá? Para me proteger. Né? E tem que manter alguma coisa, obviamente, aqui, porque tem que ter uma liquidez nacional. Eu recomendo que você pense, avalie em fazer o mesmo. Tá? Os Estados Unidos não está tão bem assim, mas também não está sob o risco fiscal e econômico que está o Brasil. Tá? Se você tem medo de operar diretamente na Bolsa Americana, compra alguns ETFs lastreados em renda fixa. Não é difícil fazer isso, ou coloca num fundo de renda fixa se você tiver um pouco mais de recursos em dólares lá, né? Precisa de um valor um pouco maior para colocar. Enfim, avalie essa possibilidade com carinho. Tá? Eu realmente recomendo, enfaticamente, que você coloque uma quantidade expressiva do seu capital fora do país nesse momento. Tá? Até dezembro. Até o fim de dezembro. Tá? Faça isso. É o que eu recomendo. E, voltando aqui ao nosso tema, a gente passou aqui por índices americanos, índices europeus, moedas, né, em relação ao dólar, porque é a moeda universal ainda, né, não sei se um dia ela vai mudar, mas ainda é, e commodities, tá? E juros. Entendo, isso daqui é uma análise muito profunda. Tá? Talvez você não perceba a dimensão disso se você não estiver tão habituado a operar no mercado de capitais. Minha recomendação, continue assistindo, continue participando aqui conosco, porque a coisa vai começando a entrar e vai começando a fazer sentido, porque você assiste aqui e vê aquilo que acontece durante a semana, as notícias, o que está vendo e tudo mais, e você começa a criar essas conexões na sua cabeça, começa a acostumar a enxergar o mercado de uma maneira diferente. E isso é importante, isso leva tempo. Às vezes você vê aí, né, algumas pessoas prometendo que você vai aprender a mexer no mercado em 24 horas, 48 horas, uma semana, isso é balela.
Não aprende. Você pode entender o mecanismo, mas não aprende em tão pouco tempo assim. Você tem que educar o seu consciente, mais ainda o seu inconsciente, a fazer essas conexões. E esse vídeo tem esse caráter educativo de mostrar, né, como que está acontecendo, como é que eu estou vendo pelo menos, e permitir que vocês construam, comecem a construir uma análise crítica do que o mercado está dizendo e do que as notícias estão dizendo. Normalmente as notícias são manipuladas. Mas os preços, quando eles não agem de acordo com a notícia, que é o mais comum, né? Natural que a gente queira buscar uma interpretação. E o preço já mudou. Então, não tenta se ater muito à notícia. Se atenha ao movimento dos preços. O mercado ele mostra o que ele está fazendo. E aqui a gente tenta desvendar isso. A gente procura desvendar isso com uma visão educacional. Então, aproveitem. Tá? Não só este quadro, como os outros que a gente publica no nosso YouTube. Tá? Realmente, no nosso canal no YouTube. Aproveite, divulgue, se inscreva, curta, comente. É muito importante pra gente isso. Tá? Às vezes eu recebo muitos feedbacks nas redes sociais pela comunicação direta. Eu acho legal, eu gosto disso, mas coloque aqui para todo mundo ver. Coloque perguntas, se algo não ficou claro, algo não ficou muito visível, escreva aí. A gente vai procurar fazer o melhor possível nesse sentido de educação financeira. Tá? O brasileiro tem uma péssima visão financeira. Tem zero de educação financeira na escola formal. Então, isso daqui contribui, só que talvez se você está assistindo pela primeira vez, pode ser grego para você, né, se você não fala grego. Então, não se intimide. Continue, insista, porque todo mundo tem condições de entender o mercado. Mas precisa se dedicar e leva tempo. Ok? Conto com vocês nos nossos próximos quadros e neste daqui, no domingo que vem. Um abraço, até mais.